Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Bom, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, ativar o sininho para receber sempre as nossas aulas, o nosso conteúdo e deixar o seu joinha, tá bom? Hoje nós vamos assistir aqui a aula para um 7º ano. A disciplina é língua portuguesa e o nosso tema é pronomes. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre pronomes, tá bom? O que nós temos aqui no nosso planejamento é falar sobre 4 tipos de pronomes. Mas antes de eu falar desses 4 tipos de pronomes, eu vou começar a falar mesmo desde o iniciozinho, e aí na próxima aula a gente vai continuar até que vocês entendam tudo bem direitinho, tá bom? Então vamos lá, ó. O que são pronomes? Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. De acordo com a função que eles exercem, eles são classificados em 7 tipos: pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, relativos interrogativos. Então, nós vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos, tá? Nós vamos até o número 4. E na próxima aula a gente vai falar do 5 ao 7, tá ok? Então, nós temos aqui, ó. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Então, essa palavrinha em negrito aí, ela, está substituindo uma outra palavrinha, que é chamado de substantivo próprio, né? Substantivo próprio é aquele que dá nome, lembra? Às pessoas, aos lugares. Essa palavrinha, ela, está substituindo qual outra palavrinha? O nome, né? Mariana, tá bom? Então, para a gente não falar de novo, Mariana é considerada, a gente substituiu o nome Mariana por ela. Então, nós temos aqui, ó, no exemplo acima, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio Mariana. Note que, com o uso do pronome no período, evitou-se a repetição do nome. Ou seja, exatamente o que eu falei, né? A gente não repetiu Mariana. Na número 2, a gente tem o seguinte exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Então, a gente viu lá na outra página que os pronomes, eles substituem o substantivo ou eles acompanham o substantivo. Então, nesse caso, nós temos 2 pronomes, tá? Demonstrativo, aquela, que é para indicar alguma coisa. No caso, a bicicleta. Ó. A bicicleta. Qual bicicleta? Aquela. Tá vendo? Esta, essa aí do seu lado. Então, essas palavrinhas, aquela, esta, essa, são os pronomes, tá bom? Pronomes demonstrativos. Eles estão demonstrando, né? Estão especificando a qual bicicleta a gente está se referindo. Então, a bicicleta é o substantivo, né? O nome. E o pronome, o que veio junto, é o este, ou aquela, ou essa, tá bom? E a gente também tem o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Ah, minha prima Júlia, minha, a prima é a minha, não é a sua, é a minha, tá bom? Então, também esse minha está acompanhando o substantivo prima, está determinando de quem é a prima, é minha, tá ok? Então, vamos lá. Agora sim que eu já dei alguns exemplos, vamos ver o pronome pessoal. Gente, o pronome pessoal, ele pode ser classificado em pessoais do caso reto
ou do caso oblíquo, tá bom? Então, indicam, como está marcado aqui em negrito, a pessoa do discurso, tá? Então, vamos lá. No pronome pessoal do caso reto, ele exerce função de sujeito. Eu gosto muito da Ana. Deixa eu pegar aqui minha lanterninha, ó. Eu gosto muito da Ana. Então, quem gosta da Ana? Eu. Então, esse é o pronome pessoal do caso reto, ou seja, sujeito, tá bom? Quando o pronome ele está no caso, quando ele é, né, no caso oblíquo, ele está substituindo um substantivo, né, um nome, ou complementando o verbo, tá bom? Então, nesse caso aqui, é como se o pronome fosse o objeto da situação, tá? Por exemplo, está comigo seu caderno. Está comigo. Eu posso inverter e falar, seu caderno está comigo. Então, ó, com quem está o caderno? Comigo. E além disso, ele ainda está completando o verbo, né? Eu não posso falar somente seu caderno está. Está com quem? Comigo, tá bom? Então, quando a gente tiver, vamos voltar um pouquinho. Pronomes pessoais do caso reto são os sujeitos. Eu, tu, você, ele, ela, nós, eles, tá bom? Vocês. Eu deixei, inclusive, aqui, ó, nesse retângulo aqui, alguns exemplos, tá bom? E o pronome pessoal do caso oblíquo já é, ó, me. Ah, ninguém me falou. Ninguém falou para mim sobre isso aí. Tá? Mim, não deram para mim o devido valor naquele trabalho. Um exemplo, né? Miguel está comigo. Ele está comigo, está me acompanhando hoje. Tá bom? Então, são pronomes pessoais do caso oblíquo. Ele vai vir depois do verbo, tá? Já o caso reto vai vir antes do verbo. Vai ser sujeito, tá ok? Agora nós vamos ver aqui um pouquinho dos pronomes possessivos. Tá? O pronome possessivo indica posse. Então, nós temos aqui também no nosso quadradinho aqui, ó, alguns exemplos, né? Meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. E aí nós temos os exemplos, ó. Essa caneta é minha. Tipo assim, essa caneta aí, ó, que tá com você, é minha? A sua bolsa ficou na escola. Nosso trabalho, esqueci até de marcar aqui o nosso. Nosso trabalho ficou muito bom. Então, observem uma coisa, o que está aqui entre parênteses, né? É para a gente lembrar que, por exemplo, minha está ligada ao pronome eu, né? Que é a primeira pessoa do singular, tá? Sua está ligado ao pronome da terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, tá bom? E nosso está ligado à primeira pessoa do plural, ó. Nós, nosso, ou nossa, ou nossos, ou nossas, tá ok? Então tem que haver sempre essa ligação, tá bom? Eu não poderia usar, deixa eu ver, não lembro aqui é igual quando a gente diz assim, encontrei, deixa eu ver para eu não confundir vocês. Não, eu vou confundir vocês. Vamos deixar assim mesmo, a gente vai vendo nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Pronomes demonstrativos, é o que eu falei, ó, para indicar, para determinar, né, alguma coisa em relação a um elemento, a um substantivo. A gente viu lá, no exemplo anterior, aquela bicicleta, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui falando sobre pronomes demonstrativos. Eles podem ser variáveis. O que quer dizer variáveis? Ele flexiona, ou seja, ele muda em relação a número ou gênero, por exemplo. A palavra esse, eu posso falar esse, eu posso falar essa, posso falar esses ou essas, ou seja,
Varia para masculino e feminino e singular e plural, tá bom? Então, variáveis. Invariáveis são os que não mudam. Eu não falo istos, eu só falo isto, ou isso, ou aquilo. Eu não falo aquilos. Aí, quer dizer, não varia, não muda, tá? Para masculino, feminino ou singular, plural. É bem tranquilo em relação a isso, porque é só para a gente saber alguma coisa assim a mais, né? Lembrar, ó, eu não posso usar istos, porque não existe, tá bom? E aí a gente tem aqui os exemplos, ó. Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. E aí é bem interessante a gente falar aqui quando a gente vai usar essa ou esta, né? Ué, professora, qual é a diferença de essa camisa para esta camisa? Então, essa camisa, vamos supor que eu estou vendo vocês aqui no vídeo, e daí eu falo assim: nossa, Jorge, essa camisa aí, ó, que você está vestindo, ó, gostei, ficou muito bem em você. Essa camisa, ó, quem está vestindo a camisa? É o Jorge, ó, ele lá está vestindo a camisa. Agora, se eu quiser falar da minha camisa aqui, eu vou dizer esta, tá bom? Porque ela está comigo, com a pessoa que está falando. Então, eu vou falar, pessoal, ó, esta camisa aqui, que eu estou vestindo hoje, tá? É o nosso novo uniforme, por exemplo, né? Tá bom? Então, esta é quando as coisas estiverem perto da pessoa que fala, tá bom? E essa é quando estiver longe da pessoa que fala, tá ok? Agora, aquela é quando estiver longe das duas pessoas, né? Vamos supor, olha, aquele morro aqui perto da minha casa, aquele morro ali, tá? Então, tá longe da gente, o morro não tá aqui perto da gente, tá bom? Mas eu acredito que a maior dúvida mesmo seja em relação a essa ou esta, né? Esse ou este. Isso ou isto, tá bom? Então, gravem isso. Essa terminação de T, de isto, este, esta, é perto de quem fala. E isso, esse, essa, está longe de quem está falando. Tá bom? Então, vamos continuar. Esqueci de apagar, perdão. Deixa eu voltar aqui. Pronomes de tratamento. Então, olha só, os pronomes de tratamento, eles são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais, né? Porque o pronome de tratamento, o que a gente mais utiliza no dia a dia, né? É o senhor, senhora, né? O senhor, a senhora. E a gente utiliza muito você para quando a gente tem intimidade com a pessoa, né? Em situações informais. Agora, se a gente quer se falar formal, a gente vai usar senhor ou senhora. Mas existem alguns pronomes de tratamento específicos para qual área que a pessoa trabalha, tá bom? Então, primeiro vamos ver aqui os nossos exemplos gerais. Então, nós temos aqui, ó, você deve seguir as regras impostas pelo governo. Então, nosso pronome aqui é o você, que é um pronome informal, né? Usado em situações informais. A senhora deixou o casaco cair na rua. Aí já é mais formal, né? Ó, a senhora deixou o casaco cair. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Então aí a gente já pode perceber, ó, Vossa Santidade, a gente vai usar para falar sobre o Papa, ou com o Papa, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha. Não sei se vocês enxergam essa tabelinha bem, mas depois qualquer coisa eu posso até enviar uma outra, tá bom? Não sei se a imagem tá legal aí no celular. Então nós temos assim, ó, os pronomes, né? As abreviações, né? Quando a gente vai escrever cartas, e-mails, a gente utiliza muitas abreviações. E quando a gente utiliza o emprego, então, por exemplo, você, a gente utiliza em situações informais.
Senhor, senhora, né? Senhorita, senhores. Aliás, senhorita está ali embaixo. Senhor e senhora são usados formalmente, né, para pessoas mais velhas, tá bom? Em inglês, a gente vê que a gente usa senhor e senhora para pessoas casadas, né? E aí a gente utiliza, inclusive, o sobrenome da pessoa e não o nome, né? Vossa Excelência, nós utilizamos aqui para pessoas com alta autoridade, tá? Presidente, senador, deputado, embaixadores, tá bom? Vossa Magnificência, para reitores das universidades. Os reitores são como se fossem os diretores, tá? Os responsáveis pelaquela instituição. Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é quando a gente vai escrever para alguém. Aí a gente utiliza Vossa Senhoria. Vossa Majestade, ó, para reis e rainhas. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. A gente não tem no Brasil, né? Mas lá no Reino Unido tem, tá bom? Ainda existe a monarquia, né? Que é rei, rainha, príncipe, princesa, duques, tá bom? Ainda existe. A gente pode até falar sobre isso na aula de inglês também. Vossa Santidade, utilizado para se referir ao Papa, né? Vossa Eminência, para cardeais. Cardeais são aqueles que estão, é como se fossem os padres, mas que estão próximo ao Papa, tá bom? Mais próximos ao Papa. São os cardeais. Inclusive, quando eles fazem, eu acho que é a votação para quem vai ser o novo Papa, é escolhido entre esses cardeais aí, tá bom? Vossa Reverendíssima, utilizado para sacerdotes e religiosos em geral. Ou seja, qualquer religião, uma pessoa que é responsável ali pelo templo, né? Você já vai falar, ó, Vossa Reverendíssima, tá bom? Ok, então vamos ver do que a gente leu hoje, o que vocês já conseguem já perceber, tá? No trecho a seguir, transcrevemos que a seguir transcrevemos há vários pronomes. Então eu preciso que vocês indiquem aqui 2 pronomes demonstrativos, um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal do caso oblíquo. Então eu vou marcar aqui com cores, tá bom? Então primeiro eu vou fazer lá igual a ordem que a gente viu. Pessoal do caso reto é o sujeito. Então, vamos lá. Eu quero um que está servindo como sujeito. Com esta história, eu vou me sensibilizar. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. Então, um pronome pessoal do caso reto, ou seja, sujeito que nós temos aqui, é o pronome eu. Tá bom? Pronome eu. Agora eu quero um pronome pessoal do caso oblíquo. Eu vou trocar a cor agora. Caso oblíquo. Tá? Então, ó, com esta história, eu vou me sensibilizar. Olha aqui, ó. Está após o verbo. Tá bom? Então, é o me. E agora, eu quero 2 pronomes demonstrativos. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Vou colocar laranja. Ó, 2 pronomes demonstrativos. Ih, não mudou para laranja, não? Prontinho, prontinho. Pronomes demonstrativos, lembram? Que são aqueles pronomes para indicar este, esta, isto, aquilo, esse, essa, lembram disso? Então, nós temos aqui, ó, esta história. E nós temos um outro aqui que está
implícito, ou seja, está escondido, que é esse aqui, ó. O. Aí vocês vão falar assim, ué, professora, mas esse o não é artigo? Então, a gente aqui poderia substituir por isso, ó. E isso que escrevo é uma névoa úmida, tá bom? É como se a pessoa estivesse escrevendo um bilhete e aí ela diz, ao invés de ela dizer, e o que escrevo aqui, né, é uma névoa, ela pode falar, e isso que escrevo. Então, esse o, se ele estiver com esse significado de isso ou aquilo e aquilo, tá? Ele vai servir para a gente como um pronome demonstrativo, tá ok? Então, vamos para o próximo agora. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em. Então, a gente viu, quando eu expliquei para vocês, que o pronome oblíquo, ele geralmente vem após o verbo, né? O pronome reto, pessoal, reto, ele vem antes do verbo porque ele tem a função de sujeito. E o pronome oblíquo, ele vai vir após o verbo, como se ele tivesse a função de objeto. Em algumas dessas frases aqui, em uma frase, está incorreta a posição desse pronome, tá bom? Então, vamos ver aqui. Na letra A, a gente tem assim, para não aborrecê-lo. Deixa eu pegar aqui, trocar a cor. Para não aborrecê-lo. Tá certinho? Tá. Quando sentiu-se em dificuldade. Então, de acordo com o que a gente já viu aqui, que o pronome oblíquo ele tem que estar após o verbo, o se tá certinho. Só que a gente tem uma coisinha aqui na língua portuguesa. Quando a gente tiver um advérbio, lembra que a gente já estudou advérbio? Que é advérbio de negação, que é o não, nunca. Lembra? O advérbio de tempo, que é quando, sempre, ontem, hoje. Lembram disso? Então, aqui nós temos esse advérbio quando. Quando a gente tiver um advérbio, tá? Esse pronome, ele vai ter que se aproximar desse advérbio, tá bom? Então, na verdade, esse se, ele tem que ficar antes. A gente tem que falar aqui assim, ó. Quando se sentiu em dificuldade. Tá ok? Deixa eu trocar a cor. Letra C, ó. Não me submeterei. Tá vendo? Ó, não me submeterei. Então, não puxou aqui, ó, esse me para perto dele. Ele me olhou algum tempo comovido. Não havia, ó, não havia. Ele me olhou, ele olhou para mim. Tá ok? Deixa eu salvar. Vamos para o próximo, ó. Numa das frases está usado indevidamente um pronome de tratamento. Então, vamos ver. Letra A. Os reitores das universidades recebem o título de Vossa Magnificência. Então, aí esse está. O que eu apertei aqui? Alguma coisa errada. Está aparecendo para vocês aí? Sem querer, apertei uma coisinha errada. Então, este está certo. Sua Excelência, lembra que é para autoridade. Sua Excelência, o senhor ministro. Sua Excelência a gente vai usar para presidente, deputados, senadores, ministros, ok? Senhor deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. Então, novamente, ó. A Vossa Excelência, certinho. Sua Eminência, o Papa. Eminência, o Papa? Não. Papa é santidade, lembram? Santidade. Então, deixa eu até anotar aqui, ó. Santidade. Procurei o chefe da repartição.
mas Sua Senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. Então, Sua Senhoria, a gente utiliza para falar com respeito a pessoas com autoridades, de autoridade em geral, tá bom? Então, aqui tá certinho também. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, é só isso por hoje, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar, né? Nós vamos fazer uma revisão dos pronomes que nós vimos hoje e nós vamos ver outros tipos de pronomes, tá bom?